Olá, eu sou Ana Helena, médica, empresária, e hoje o nosso programa Saúde em Foco vai abordar o tema vinho e todos os benefícios sobre a saúde, tanto física como mental. E para esse programa eu vou contar com a ajuda da Maiara, a sommelier, super amiga nossa, e nós vamos poder hoje, Maiara, conversar, contar para todo mundo dos benefícios dessa bebida milenar. Nós sabemos que o vinho, ele data de épocas de antes de Cristo e que o vinho, ele faz parte da história da humanidade, da história das civilizações. Muitas vezes com conotação pagã, outras vezes com conotação divina. Mas vamos começar, Maiara, falando da importância do vinho na saúde humana. Hoje nós já sabemos que quimicamente existem compostos no vinho que têm um impacto muito positivo sobre a saúde. Na verdade, o mais famoso de todos é o resveratrol. Tem vários estudos que comprovam que principalmente as uvas tintas apresentam uma concentração muito grande de resveratrol, principalmente na casca dela. Sim. Então, por isso que, como durante o processo de produção para vinho tinto se utiliza esse contato com casca, acaba se transferindo para a bebida esse resveratrol, que age no combate a radicais livres, ajuda a combate de doenças cardiovasculares e por aí vai. Então, quer dizer que o vinho está realmente relacionado com melhora de qualidade de vida, com controle de pressão, de certa forma, inclusive com a longevidade. E tudo isso que envolve o vinho quimicamente vem acompanhado do envolvimento psicológico. Pois é. Eu sou muito suspeita em falar do vinho, principalmente de convivência com o vinho, né? Eu acredito que o vinho é uma bebida que te chama. Dificilmente você vai abrir só a sua garrafa de vinho e tomar sozinho. Você geralmente vai tomar com um parceiro, com os amigos. Geralmente as pessoas gostam de cozinhar com vinho. Então eu costumo dizer que o vinho é uma bebida parceira. Ele está sempre ali junto com você e ele convida, né, ao convívio, literalmente. Bom, então vocês percebem que, além da parte química, e realmente o resveratrol ele já foi comprovado e estudado que tem uma ação principalmente sobre os vasos, né, e por isso provoca uma certa vasodilatação, de certa forma protegendo todo esse aparelho cardiovascular. Tem vários terroirs brasileiros. Que a gente visitou especificamente foi o do Vale dos Vinhedos, e o destaque mundial do Vale dos Vinhedos é principalmente pelas condições climáticas também encontradas ali naquela região. Então nós temos uma amplitude térmica, as diferenças de temperatura entre o dia e noite, que favorecem na produção de compostos fenólicos, dentre eles o resveratrol, os taninos, né, que a gente tanto fala e que tanto faz bem para a saúde. Nós também temos as questões dos índices de chuvas. Então, na região, principalmente na época da colheita da uva, se chove em quantidades não tão grandes, que favorece uma maturação, principalmente para as uvas brancas. E aí vem o destaque mundial para a produção de espumantes na região, porque as condições climáticas do Vale dos Vinhedos, especificamente, se encontram muito parecidas com as condições da região de Champagne, na França, por exemplo. E nesse passeio, a gente pôde perceber essa questão da reunião, do aconchego que o vinho promove. Na verdade, nós brasileiros acabamos não dando tanta importância, né, infelizmente, para o nosso produto nacional, mas ele já vem ganhando, com o passar do tempo, um prestígio internacionalmente. Então, o vinho nacional, principalmente das vinícolas que nós visitamos, a Casa Valduga, a Miolo, participa de vários concursos e é premiado com medalha de ouro, que dentro do mundo dos vinhos, medalha de ouro é uma pontuação altíssima. Então, realmente enquadra esse vinho numa categoria diferenciada. E o Vale dos Vinhedos, em função de uma questão histórica, em função de todo o conhecimento que foi adquirido ali, eles conseguiram fazer a parte da identificação geográfica, que a gente chama de IG. Certo. Então, determinou que naquela região iria se seguir algumas regras de produção e viraria uma denominação de origem. Denominação de origem é o que acontece nas principais regiões do mundo. França tem várias denominações de origem, Itália, então nos grandes países produtores
possuem denominação de origem. E o Vale dos Vinhedos, aqui no Brasil, também tem denominação de origem. Nós ficamos impressionados de ver. É o orgulho que eles têm de propagar o produto brasileiro. Eles têm, sim, uma ligação com as suas origens italianas, alemãs, bastante forte, inclusive no sotaque, muito carregado, nos dialetos Sim. que eles usam, nas escolas, né, que praticam até a cultura, né, que são bastante bem focadas na cultura, mas o orgulho que eles têm em ter um produto brasileiro que é referência mundial. Então, assim, gente, não deixem de experimentar os vinhos brasileiros, que são de excelente qualidade, não perdem em nada. A nossa terra é muito boa, né? E, na verdade, a gente costuma dizer que a uva ela é uma trepadeira, literalmente. Sim. Então, ela tem uma adaptação muito facilitada. O que acontece é que em algumas regiões, algumas variedades vão ter maior destaque. No caso da Serra Gaúcha, a variedade Merlot, dentre as tintas, é a que tem maior destaque, e dentre as brancas, a Chardonnay, que é muito utilizada também para base de espumante. Mas, gente, acreditem, existe um vinho ideal para todas vocês. É só não ter medo de experimentar. E é lógico que ter parcimônia também nessa experimentação, não é verdade? E as harmonizações. E a bebida, junto com a comida, ela consegue formar um outro sabor no paladar, limpar o paladar, enaltecer as qualidades tanto do vinho quanto do prato. Tem algumas harmonizações que são clássicas, outras são grandes surpresas, como sobremesas com vinho tinto e por aí vai. Mas realmente, a harmonização é legal, Ana, porque ela inclusive aproxima mais as pessoas do vinho. E além disso, a parte econômica, né? Porque o vinho ele tem uma importância hoje na economia, não só do Rio Grande do Sul, mas no Brasil, bastante significativa. É super interessante a sua pergunta, porque existem poucas faculdades que formam enólogos. E elas estão localizadas basicamente nos centros onde existe a produção, que é exatamente para capacitar a mão de obra local. Então é o filho do agricultor, sim, que aprendeu há gerações como é que se faz, mas ele entra na faculdade para realmente confirmar o que a família já sabia. Então era muito legal essa experiência da faculdade que a gente tinha, do professor estar falando e os colegas, nossa, então é por isso que a gente fazia determinado processo. Então eles já sabem, eles só entram para confirmar, para realmente ter o aporte técnico. E um campo de trabalho que está se abrindo, né? Porque a gente viu lá o tanto que é necessário a presença desse profissional, não só lá, mas aqui. Hoje você tem todos os bons restaurantes, sempre conta com um profissional formado na área para poder dar esse tipo de orientação. Saúde! Saúde!